todos! Sejam muito bem-vindos a mais um estudo profundo aqui no Nisto Cremos Channel. É uma alegria imensa ter cada um de vocês nos acompanhando nesta jornada. E antes de a gente mergulhar no nosso conteúdo de hoje, eu quero convidar todos vocês para uma breve oração. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós te pedimos que ilumine as nossas mentes e os nossos corações, enquanto abrimos a Tua Palavra para estudar verdades que são tão solenes e cruciais para o nosso tempo. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, se por acaso vocês ainda não se inscreveram aqui no Nisto Cremos Channel, aproveitem e façam isso agora mesmo, tá? E não esqueçam de deixar os seus comentários durante o nosso estudo, porque isso ajuda bastante o canal a levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Hoje, nós damos continuidade à nossa análise da série O Grande Conflito, essa saga milenar incrível que, olha, está se aproximando rapidamente do seu fim. Nós chegamos no capítulo 27 e este é um texto simplesmente fascinante. Ele foca exatamente no contraste entre as experiências religiosas verdadeiras e aquelas que são apenas falsificações. O autor do texto abre o capítulo levantando essencialmente essa grande questão aí. O que de fato define um verdadeiro avivamento religioso? A gente olha ao redor e vê um mundo cheio de movimentos espirituais, né? Então, como é que a gente pode distinguir o que é obra genuína do Espírito de Deus e o que é só uma imitação? Para responder isso, o texto nos leva a uma análise histórica bem detalhada, mostrando como a palavra de Deus agiu no passado para a gente poder comparar com o cenário atual. E o contraste que o autor faz é impressionante. Pense nos avivamentos históricos, naqueles momentos onde a palavra de Deus era pregada com toda a fidelidade. O resultado era um profundo exame de coração. As pessoas realmente sentiam o peso dos seus pecados, clamavam por Cristo e a vida delas mudava de verdade. Sabe, o orgulhoso ficava humilde, quem não tinha reverência passava a ter. Por outro lado, o texto traz um alerta muito sério sobre os avivamentos modernos. Muitos deles, hoje em dia, são marcados por uma pura excitação emocional. São apelos à imaginação, sabe? Focam no que é novidade, criam aquele fogo de palha que brilha muito rápido, mas que apaga logo em seguida. A religião, muitas vezes, acaba virando só um entretenimento, sem cruz nenhuma, sem renúncia. E para a gente não se perder nessa reflexão, o autor nos guia por este roteiro bem claro. Nós vamos passar pelos avivamentos verdadeiros e falsos, vamos entender o papel da lei de Deus, definir a natureza do pecado, contrastar a santificação verdadeira com a falsa, ver a questão prática da fé, obras e temperança e, por fim, encontrar o caminho real para a paz. Bom, então vamos lá para a nossa primeira sessão, os avivamentos verdadeiros e os seus frutos. O que a gente precisa observar para saber se um despertamento espiritual é autêntico, segundo o texto? O teste definitivo, gente, está nos frutos, nas mudanças de comportamento. O autor deixa claro que não existe prova de arrependimento genuíno se não houver uma reforma de vida. Se a pessoa restitui o que pegou, confessa os erros e abandona as coisas vãs do mundo, então a conversão é real. A Bíblia fala muito sobre isso. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 a 11, descreve essa tristeza segundo Deus, que gera um arrependimento para a salvação. É algo que traz zelo, traz temor a Deus e uma indignação real contra o pecado na nossa própria vida. Essa transformação é a prova máxima de que o Espírito Santo está trabalhando. E agora nós entremos na nossa seção 2, a lei de Deus como a norma divina. O autor se pergunta qual é a raiz do problema desse declínio religioso de hoje. Por que as pessoas aceitam coisas tão superficiais? E a resposta dele é muito direta. É porque estão negligenciando e distorcendo a lei de Deus. Olha só que interessante essa citação do professor Eduardo Parque que o texto traz. A lei de Deus não é aquele fardo pesado ou arbitrário que muita gente pensa. Pelo contrário, ela é uma transcrição das perfeições do próprio Deus. É como um espelho. O autor aponta que separar a justiça de Deus do amor dele é um dos maiores erros teológicos do nosso tempo. Porque, no fim das contas, a lei revela quem Deus é. E quando as igrejas param de pregar a lei, o que acontece? As pessoas perdem a noção do que é o pecado e acabam não dando valor à imensa graça que precisou vir para nos perdoar. E para provar que a lei não muda de jeito nenhum, o autor usa as próprias palavras de Cristo. Vamos ler juntos Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Jesus disse: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas.
não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Gente, a morte de Cristo na cruz não anulou a lei. Pelo contrário, provou que ela é imutável. Pensem bem, se a lei pudesse ser alterada, Jesus não teria precisado morrer para pagar o preço da nossa desobediência, não é verdade? Com isso em mente, chegamos na seção 3, que trata exatamente sobre a natureza do pecado. Nós vamos entender como o pecado interage com a graça e com o evangelho que a gente tanto ama. O conceito aqui é bem simples e muito bíblico. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a transgressão da lei. Esse é o espelho que a gente comentou agora há pouco. Sem a lei, não tem como a gente se olhar e ver os nossos defeitos. Sem a lei de Deus, não existe convicção de pecado, e sem convicção, ninguém de fato sente aquela necessidade urgente de se arrepender e de buscar o sangue expiatório de Cristo. Então, a grande sacada do texto é mostrar que a lei e o evangelho não estão competindo um com o outro. Eles trabalham juntos em uma sequência perfeita. A lei vem e revela o pecado. Ela dá o diagnóstico da nossa doença fatal. Mas atenção, ela não tem o poder de nos curar. É aí que entra o Evangelho de Cristo. Ele é o remédio. Romanos 3,31 nos faz uma pergunta-chave. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. É o novo nascimento que coloca o nosso coração em harmonia com a vontade de Deus. O que nos leva naturalmente para a seção 4. Aqui a gente entra num terreno muito importante, a santificação. A verdadeira, a falsa. O autor faz uma análise bem crítica de algumas teorias modernas que estão muito populares hoje em dia. A santificação verdadeira, aquela que a Bíblia ensina, não é um truque de mágica instantâneo. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão vendo? É um processo integral e para a vida toda. É a nossa fraqueza humana se unindo com a força de Deus numa batalha diária contra as nossas más inclinações, crescendo um pouquinho mais todo dia à semelhança de Cristo. Mas em contraste a isso, o texto nos adverte muito seriamente sobre a falsa santificação. Aquela ideia de que basta ter fé, declarar e pronto, você tem uma santidade instantânea. Os defensores dessa ideia costumam dizer, creia somente e a bênção é sua, mas rejeitam completamente a obrigação de guardar a lei de Deus. E o autor expõe isso como a busca por uma religião cômoda, fácil, sem esforço, sem nenhuma renúncia, e que não exige que a gente rompa com as coisas do mundo. Mas a Bíblia, por sua vez, nos mostra uma escada, um caminho de crescimento. Lá em 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 10, a gente é chamado a acrescentar à nossa fé a virtude, depois a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, até chegar ao amor. O texto até lembra de gigantes da fé, como o profeta Daniel e o apóstolo Paulo. Sabe o que eles tinham em comum? Eles nunca disseram que tinham alcançado a perfeição ali na mesma hora. Na verdade, quanto mais perto de Deus eles andavam, mais eles percebiam como eram frágeis e falhos. Daniel, o profeta amado no céu, se colocava junto com os pecadores do seu povo pedindo misericórdia. Isso sim é humildade verdadeira. E toda essa teologia precisa ir para a prática. Então, na seção 5, o texto foca em fé, obras e temperança. Afinal, a santificação afeta diretamente o jeito que a gente vive o dia a dia e até como tratamos o nosso próprio corpo. Olha só a força desse texto de Tiago 2, versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? O autor se apoia fortemente nisso para derrubar a ideia de que a gente pode ter fé sem mudar de comportamento. A fé de verdade coopera com as nossas obras. O texto diz abertamente que dizer que tem o favor de Deus enquanto se escolhe desobedecer à vontade dele de propósito não é fé, é presunção. E as aplicações que o autor traz são super diretas. Baseado lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o autor faz advertências muito sérias.
A verdadeira santificação exige da gente uma pureza tanto física quanto mental. Usar tabaco, consumir álcool, cair na glutonaria ou viver desperdiçando os recursos que deveriam ser devolvidos a Deus nos nossos dízimos e ofertas, tudo isso destrói a nossa espiritualidade. É simplesmente impossível ter a mente clara para ouvir a voz do Espírito Santo se a gente entorpece ou corrompe o corpo com esses hábitos perniciosos. E, finalmente, nós chegamos à nossa última sessão, o caminho para a paz e a alegria no Senhor. É aqui que o autor amarra tudo e nos entrega a sua grande conclusão. A tese central de todo este capítulo é esta: a obediência aos santos mandamentos de Deus não é um peso que rouba a nossa alegria. Muito pelo contrário, é o único caminho totalmente seguro para encontrarmos a verdadeira paz. Viver em harmonia com os princípios de Jeová nos traz luz e nos dá vitória. E prestem muita atenção nisso. A urgência para compreendermos essa verdade sobre a lei de Deus é enorme. A porta da graça está se fechando. É vital que a Igreja do Senhor volte para a obediência aos santos mandamentos de Jeová, porque isso é o nosso escudo. Compreender e obedecer à lei de Deus é o que vai nos livrar do terrível perigo de aceitar a marca da besta nestes últimos dias. E esta passagem linda de Jeremias, capítulo 6, versículo 16, resume perfeitamente tudo isso. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Amigos, o tempo está terminando e a hora da decisão é agora. O juízo já começou no céu e está caminhando para o seu final. Ninguém de nós sabe o momento em que o seu caso se abrirá perante o tribunal divino. Assim sendo, como é que somos chamados a viver neste tempo tão solene? Eu faço aqui um apelo profundo a cada coração que nos acompanha agora. Decidam hoje aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal. Façam um estudo acurado da Bíblia, reconheçam a lei de Deus e os seus mandamentos como o grande padrão que continua vigente até os dias de hoje para toda a humanidade. Eu quero agradecer de coração a companhia de cada um de vocês neste nosso estudo e peço, por favor, não faltem ao nosso próximo encontro, onde nós vamos esmiuçar o impressionante capítulo 28, o grande juízo investigativo. E continuem com a gente aqui no canal, porque depois da série O Grande Conflito, nós teremos um estudo profundo e maravilhoso dos livros de Daniel e Apocalipse. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe poderosamente e até a próxima. Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.